Damos início hoje, então, a essa série Marcos de Fronteira, 5 solas da Reforma Protestante. Estamos agora no final de outubro, nós celebramos mais uma vez, mais um ano, desde a data, a data marco, né, dessa reforma, que foi dia 31 de outubro de 1517, dia em que o padre Martinho Lutero não aguenta mais o que ele estava vendo acontecer na igreja romana daquele período do medieval. Então, diante das indulgências, diante da exploração do povo, diante de tantas questões teológicas que o padre Martinho Lutero estava percebendo, ele se manifesta pregando à porta do castelo de Wittenberg 95 teses, ou 95 questões que o padre Martinho tem, e ele quer dialogar, ele quer conversar. Essa data, ela não é a data que resume o dia da Reforma Protestante. A Reforma Protestante começou séculos antes, com outros pré-reformadores que a gente tem ao longo da história. Talvez o mais famoso deles seja John Hus, que foi um homem que morreu, foi queimado vivo, defendendo valores que futuramente foram reconhecidos como sendo os da Reforma Protestante. Mas a data marco, a data-chave é 31 de outubro de 1517, que foi o dia do basta. Foi o dia em que Martinho Lutero não conseguia mais perceber, enxergar e conceber o que estava acontecendo, ficando calado. O que aconteceu precisamente naquele período foi um momento em que a igreja romana estava varrendo os povos que faziam parte do Sacro Império Romano, tentando levantar verbas para levar para Roma para a construção da Basílica de São Pedro. E ali, naquelas tentativas, eles criavam então as chamadas indulgências. João Tetzel era um dos homens da igreja naquele período que ficava nas aldeias fazendo encenações, usando a tecnologia que ele tinha à disposição, com fogo, com explosões, fazendo encenações mostrando como seria o inferno. E então ele convida as pessoas a se salvarem para não ir para o inferno, comprando as indulgências. E dizia coisas absurdas como o tilintar das moedas no gasofilácio eram canções para os anjos nos céus. Coisas assim, né? E faziam as pessoas comprar um papel que tinha a assinatura do Papa, talvez nem fosse nem o Papa que assinasse, né? Alguém ficava lá assinando esses papéis, que era um certificado que dava à pessoa salvação. O que eram as indulgências? Diziam os papistas daquela época que os santos que haviam ido para o céu, todos os santos, eles tinham feito tantas boas obras, eles tinham feito tantas coisas boas, que toda a sua bondade era mais do que necessária para a salvação deles. Então, eles tinham crédito. Tinham crédito. E aí você podia adquirir esses créditos comprando um certificado. Então, os santos mártires, os próprios apóstolos, todos eles eram pessoas santas além da necessidade, né? Então, essa sobra de santidade deles podia ser dividida com aqueles que tinham pouco. Então, você que é miserável e vai para o inferno, você pode adquirir um pouco dessa bondade que está sobrando, né, na conta bancária de quem já morreu. E aí você absorve isso. Mas aqueles que já morreram e estão purgando, estão a caminho do inferno, podem ser salvos pela sua boa ação. E olha só que argumento. Você não amava seu pai, a sua mãe? Já imaginou eles caminhando para o inferno? Por que você não compra um pouquinho de esperança? Você vai se sentir melhor com essa pessoa, então salvava a vida dos entes queridos que já haviam falecido, né? Era isso que estava acontecendo naquele momento. Lutero, vendo isso e muitas outras coisas que ele já questionava, diante
da precisão teológica que ele já possuía, já como alguém que estudava a Bíblia durante um bom tempo, ele não aguenta mais. A cena é aquela do Popeye. Vocês já assistiram o desenho do Popeye? Quando Popeye está tendo os conflitos com Brutus, né? Ele falava assim: até agora eu aguentei, agora eu não aguento mais, né? Aí então tocava a musiquinha, e ele comia o tal de espinafre e ficava forte. Lutero foi até a porta e pregou a latinha de espinafre dele na porta do castelo. Não aguentava mais. Não tinha mais como engolir essa situação. Então, ele prega as suas 95 teses, que dali poderia ter acontecido nada, poderia ser só uma pessoa reclamando, como tantos já reclamavam, e ter passado. Mas toda a conveniência histórica conspirava para que aquilo se espalhasse pelo mundo todo. Primeiro, a gente está vivendo um período em que nós temos tecnologia, a imprensa. Você consegue publicar textos agora com facilidade. Então, tudo bem, não é a facilidade que nós temos hoje. É uma facilidade um pouco mais medieval, mais mecânica, mais trabalhosa, mas você tinha. Então, você conseguia reproduzir textos. Então, os textos da questão que Lutero traz se espalham pelo mundo, juntamente com seus outros textos e muitas questões teológicas que ele escrevia. Uma outra coisa que acontece é que a igreja romana medieval não deixa barato. Se eles deixam quieto, mais um padre não ia ter dado em nada. Mas eles resolveram dar uma lição em quem se levanta contra Roma. E aí colocam Lutero em exposição. E aí ela só ajudou a botar mais lenha na fogueira. Então, Martinho Lutero acaba sendo perseguido pela igreja, ele passa por vários momentos em que ele está sendo questionado, ele é convidado a se retratar, não se retrata, não abandona seus ensinos, os ensinamentos que ele tem, é excomungado da igreja, e aí o que era para ter sido uma coisa triste acabou virando uma festa, porque a excomunhão dele virou uma festa, ele queima o papel da excomunhão desse momento, queima, faz uma fogueira, e aí dali começa todo um movimento. E então a gente tem essa data como marco da reforma. Dali para frente a igreja cristã nunca mais foi a mesma. Até mesmo a igreja romana acaba passando depois por uma contra-reforma, revê muitos das suas falas, e há uma mudança, inclusive, na igreja romana, mas nasce uma nova igreja ali. O que a gente consegue, e o que eu quero fazer com vocês durante esses domingos? Refletir um pouco sobre esses marcos de fronteira. Marcos de fronteira é um nome usado, sobretudo entre nações, entre região. Quando você entende que a partir daquele ponto é um novo território, ali é um marco de fronteira. Você possui marcos específicos de uma cidade para outra. Por exemplo, quando você está indo pela Avenida Santa Bárbara, você tem lá uma placa dizendo de um lado para o outro a divisa entre Santa Bárbara e Americana. Entre os bairros se mistura, mas ali na Avenida Santa Bárbara você tem um marco. Daqui para lá é Americana, de lá para cá é Santa Bárbara. Você tem isso entre países, você tem uma ponte que é um marco de fronteira entre Brasil e Paraguai. Você tem marcos de fronteira nas vizinhanças, um muro que diz aonde começa o seu terreno, aonde você constrói do jeito que você quer, aonde você pode pintar, aonde você pode levantar uma parede, aonde você pode derrubar uma parede, ali é seu, é propriedade privada. E aonde termina. Então, os marcos de fronteira, eles são usados geograficamente para dizer justamente aonde começa e aonde termina, tá? Um trabalho, uma casa, um terreno. Na teologia, é também usado marcos de fronteira para determinar grupos específicos. Você tem, por exemplo, religiões que possuem marcos de fronteira.
jeito em que a pessoa se veste ou a maneira como ela se comporta que determina a que grupo social ela pertence. Isso também é chamado de marcos de fronteira. Então, você tem, por exemplo, no passado os Quakers, que tinham uma vestimenta específica, tinham uma moeda específica, moravam de forma diferente da sociedade comum, eles eram diferentes em suas posturas e quando você via um Quaker, você sabia que era um Quaker. Você não tinha dúvida. Okay? São marcos de fronteira. E a igreja reformada, ela não fez isso sistematicamente, ela não fez isso diretamente, mas ela precisou definir também alguns marcos de fronteira, ou seja, o que nos diferencia naquele período da igreja medieval. Qual era essa novidade, ou como nós nos comportamos, ou como nós somos? Então, durante todos os mês de outubro e parte do mês de novembro, nós vamos falar sobre esses marcos de fronteira. E eles são conhecidos por 5 solas da reforma protestante. Hoje nós vamos falar de sola fide, somente a fé. Semana que vem, opa, tem alguém mexendo? Está andando aqui? Sola gratia, depois sola escritura, solo Christus e soli Deo glória no dia 10 de novembro, quando a gente encerra então essa série. Hoje nós vamos falar de sola fide, somente a fé. Bom, falando um pouquinho sobre a reforma e sobre esses marcos de fronteira, uma coisa que a reforma protestante traz de forma latente para a gente é que ela demonstrou em toda a sua história, definitivamente, os seus marcos de fronteira. Isso não aconteceu, como eu disse, de forma sistemática. Martinho Lutero nunca se sentou para dizer, olha, quais vão ser as nossas marcas? Quais são os nossos marcos de fronteira? Ou quais serão os itens da nossa identidade? Nem Lutero, nem Calvino, nem Martin Butzer, ninguém parou para um dia ficar relatando. O que aconteceu foi posterior. Quando os homens, já na modernidade, olham para o passado, para o período medieval, para o iluminismo, para o humanismo daquela época e acompanham a reforma protestante, percebe nos tratados, nos escritos teológicos, nos comentários bíblicos, nos comentários que eles faziam acerca de questões plurais até, eles perceberam e evidenciaram esses marcos. Foi no século XX que a gente começa a perceber isso. É no século XX que começa a olhar para trás e perceber que haviam marcos de fronteiras determinantes que diziam quais eram as igrejas reformadas. Nós somos uma igreja reformada. Quando seguimos o padrão da reforma protestante. Por isso, esses marcos de fronteira também nos definem e também tem a ver com a nossa realidade. Por isso que as igrejas presbiterianas, durante o mês de outubro, quase que geral, tratam um pouco desses assuntos. Então, quando isso acontece? 1916, 1934, 1962 são as marcas, os períodos mais definitivos para essa definição. Em 1916, Theodor, e em 1934, 62, Emil Brunner. E em 62, Emil Brunner lendo Karl Marx, que no século XIX, nos seus escritos, também já percebia que na reforma protestante haviam definições de marcos de fronteira. Quais são esses marcos? Os 5 solas da reforma protestante. Em tudo o que se escrevia, se enxergava que havia um acorde, algo que combinava, pegando o que Calvino escreveu, pegando o que Lutero escreveu, pegando os textos de todos os reformadores, de Wycliffe, até mesmo de John Hus, dos pré-reformadores, você percebia que havia algo que combinava, algo que eles concordavam, e isso tudo definia e estabelecia esses marcos. Então, para trabalhar hoje, somente a fé, sola fide, nós vamos falar um pouquinho a partir do que Paulo nos escreve. Como a ideia de somente a fé, ou sola fide, ela é um retrato de uma leitura bíblica, e não apenas de um texto bíblico, talvez você lendo apenas Romanos 3, você não tenha todos os elementos que definem somente a fé.
Mas em Romanos 3, eu diria que seja o texto mais completo para falar sobre a tese de que somente a fé em Jesus Cristo salva. Ok? Vamos fazer a leitura então desse texto. Romanos 3, escrevendo para a igreja romana, o apóstolo Paulo está no capítulo 3 fazendo toda uma definição acerca do judaísmo e da lei, de quem é o judaísmo diante da lei e o que significa a lei para o judaísmo e o que o judaísmo fazia com a lei. Todas essas questões estão emboladas nos 20 primeiros versículos. E então ele começa no versículo 21 dizer: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Pode ver que tem duas vezes a palavra lei no mesmo texto. Numa primeira vez ela aparece em letra minúscula e na segunda vez ela aparece com letra maiúscula. Na segunda vez o apóstolo Paulo está se referindo à Torá. Ele usa uma palavra específica que nos remete aos textos da lei mosaica, aos 5 primeiros livros, né? Ou o texto tido como a lei que norteava e dirigia todo o povo judeu. A justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Aqui o apóstolo Paulo está falando dos pecados do povo antes de Cristo, ou o sacrifício que eles faziam por causa daqueles pecados. O que o apóstolo Paulo está tentando falar aqui, e isso era muito caro para o judeu, é que o sacrifício de animais que eram feitos não trazia perdão de pecados. O que trazia perdão de pecados era a fé em algo que aconteceria à frente, a vinda do Messias que se sacrificaria sobre todo o povo. E então, o sacrifício do animal era uma amostra ou uma preparação ou um significado para aquilo que haveria de acontecer completamente. Aquilo não implacava, aquilo não perdoava, aquilo não satisfazia a justiça de Deus. Mas Deus aceitava pela fé daquilo que haveria de acontecer plenamente no futuro. Mas no presente, então, demonstrou sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está, então, o motivo da vanglória? Aqui o apóstolo Paulo está remetendo o que ele está discutindo antes do versículo 21, quando ele está explicando para os judeus acerca da lei e acerca do cumprimento da lei. Ou seja, cumprir a lei não era um ato salvífico, porque quando eles faziam isso, eles olhavam para si mesmos e se justificavam. E isso era motivo de vanglória. Mas Paulo está dizendo, não existe. A lei não salva. No versículo 20, anterior a esse texto que nós estamos lendo, ele vai dizer, inclusive, que a lei não só não salva, como a lei é um instrumento de Deus para percebermos o quanto não estamos salvos, o quanto estamos longe de uma salvação. Onde está, então, o motivo da vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? Na obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Deus é Deus apenas de judeus? Ou seja, se a salvação é um instrumento dado apenas a um povo que tem uma herança específica e que nos seus rituais provém salvação para si mesmo, então você tinha que se tornar um judeu para poder ser salvo. E a grande questão de Paulo é, Deus é apenas Deus dos judeus? Ele não é também dos gentios? Os gentios são todos os povos que não eram reconhecidos judeus. Sim, dos gentios também, visto que existe um só Deus que pela fé justifica os circuncisos, ou seja, aqueles que haviam sido circuncidados, portanto, do povo judeu, e os incircuncisos, aqueles que não nasceram judeus.
É para todos. É para todos. Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma. Pelo contrário, é pela fé que nós cumprimos, confirmamos e testificamos toda a lei que nos foi dada. É assim Paulo encerra esse período da carta dele, né, que vai depois trabalhar em outro momento, mais capítulos em que ele volta a falar sobre fé. Entender esse texto é o trabalho agora. Entender de onde vem essa ideia de somente a fé. Para isso é preciso definir a palavra fé. Por 7 vezes nós temos a palavra fé no texto em português. No texto grego nós temos pelo menos 3 palavras que podem ser usadas para fé. Em seus significados, ela acaba trazendo a ideia de confiança, acaba trazendo a ideia de você aceitar uma verdade, a ideia de que algo vai dar certo. Quando você está, por exemplo, construindo uma ferramenta, construindo um carro e está lá batendo martelo, colocando roda, e alguém chega assim, vai funcionar? E você disse, vai. Eu tenho fé que vai funcionar, ou seja, você tem certeza de que vai dar certo, você tem certeza de que vai funcionar. No entanto, a palavra que o apóstolo Paulo usa aqui é o chamado pisteos. Pisteos, ou pisti, ele é uma palavra grega usada exclusivamente para definir um tipo de fé. E ele usa 7 vezes essa mesma palavra nesse texto. Então, a fé para o apóstolo Paulo e para a reforma protestante não é fé de crer nas coisas. Não significa acreditar que dá certo. Estou prestando vestibular e eu estou estudando e eu tenho fé que você vai passar. Ok, você pode acreditar, mas não é dessa fé que o apóstolo Paulo está falando. Você quer que algo dê certo e tem fé que vai dar certo, também não é essa fé. Não é fé de que as coisas vão funcionar, não é fé de que estando ou se comportando as coisas vão se dar bem ou vão acontecer. Isso tudo é positivismo, isso tudo é confiança, isso tudo pode ter vários nomes, mas não significa fé que o apóstolo Paulo está trazendo aqui. A reforma protestante tem como um dos marcos somente a fé em Cristo salva. Salvação. A salvação é somente pela fé. Fé em quê? E aí o apóstolo Paulo vai nos instigar. Versículo 22. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção. A justiça de Deus que traz salvação para todos nós é mediante a fé naquilo que Cristo fez. E para isso a gente tem que saber o que Cristo fez, como é crer em Jesus e crer naquilo que ele fez. O versículo 25, Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé. É preciso entender aqui, o apóstolo Paulo tinha que esclarecer para o judeu que a propiciação ou a substituição daquilo que Cristo fez com nós não era para ser feito e repetido de forma parecida. Ou seja, ninguém precisava se sacrificar como Cristo sacrificou. Porque um erro que poderia acontecer é, a gente precisa fazer aquilo que Cristo fez também. Então, para a gente ser salvo, vamos morrer numa cruz. Ou, aquilo que Cristo fez, um modelo de salvação, se propiciar, se substituir, é justamente o que a lei mosaica dizia. Vamos sacrificar um inocente para sermos perdoados do pecado. Então, vamos voltar a fazer os sacrifícios, porque Cristo nos mostrou que é através do sacrifício. Então, não é mediante a repetição do que Cristo fez, não é mediante ao modelo do que Cristo fez, é mediante a fé naquilo que Cristo fez. É uma matéria de fé. Pelo seu sangue, demonstrando sua justiça. O problema nosso, e aonde vem a questão de somente a fé, é que durante muito tempo, muitos cristãos, até mesmo no primeiro século, criam
na ideia de Jesus mais. Jesus mais, parece nome de evento, né? Jesus mais alguma coisa. Quando Paulo escreve aos Gálatas, ele diz sobre isso. Estou até estranhando que tão cedo vocês já estejam por aí buscando outras coisas que não seja o evangelho que eu vos tenho pregado. Porque eles achavam que Jesus salva, mas eu preciso fazer alguma coisa. Jesus salva, mas eu preciso me comportar direitinho. Jesus salva, mas eu preciso fazer por merecer. Jesus salva, mas a gente tem que comprar um certificadinho que me dá um espaço novo no céu. Jesus salva, mas eu preciso confessar meus pecados para alguém. Jesus salva, mas eu preciso da unção do apóstolo. Jesus salva, mais alguma coisa. Mais o quê? A reforma protestante vem, então, como um dos seus marcos para dizer: Jesus salva, mais nada. Não existe nada além de Jesus. Não existe nada além daquilo que ele fez. O sacrifício de Jesus, o sacrifício de alguém inocente que assume o pecado e traz para si toda a mazela desse pecado, se apresenta diante de Deus inocente, puro, de forma voluntária, por amor a todos aqueles que são pecadores, e diante de Deus, sendo justo, mas sendo feito pecador em nosso lugar, foi suficiente. Não existe mais nada. Não existe Jesus mais. A salvação nos é dado somente pela fé. Sola fide, apenas a fé e nada mais. E este é um marco definitivo, não só na reforma protestante, mas na história da igreja reformada e na história desta igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil. Ela é forjada nessa verdade. Jamais uma igreja verdadeiramente, genuinamente cristã oferecerá um outro caminho que não seja o próprio Cristo. Qualquer outra atividade que possa salvá-lo não é bíblica, não é verdadeira, ofende o Evangelho e é uma heresia. Apenas Cristo. Era seminarista. A mãe de um garotinho daqueles bem bagunceiro, chegou para mim com o moleque, traz ele já pelo braço, assim, sabe quando a mãe arrasta assim, quase que levantando ele pelo braço, a criança ela vai fazendo assim, para acompanhar a mãe? Seminarista, conversa com meu filho. Eu converso. Fala para ele que se ele não se comportar direitinho, Deus vai tirar um tijolinho dele do céu. No meio de uma igreja presbiteriana. E aí eu me agachei para conversar com a criança. E eu disse para ela o que a mãe não queria que eu dissesse. Deus não tira nenhum tijolinho no céu. Ele prometeu uma mansão. Só não disse para ele bagunçar à vontade. Mas é verdade. E se eu digo para uma criança, Papai do céu não gosta. Se eu digo para uma criança, Deus vai tirar o seu tijolinho no céu, eu estou dizendo para ela que o que salva é a fé em Jesus, mais alguma coisa. Rubem Alves foi um pedagogo, mas antes de ser famoso no Brasil, mas antes de ser pedagogo, ele foi pastor presbiteriano. E se formou aqui em Campinas, no mesmo seminário que eu. E ele morava ali na Redondeza até a sua morte. Tinha um restaurante ali, chamava Dali, chamava o restaurante dele. E conta a história lá no seminário do reverendo... esqueci o primeiro nome dele agora. Ele era psicólogo, é professor lá ainda. E ele era muito amigo do
Até esqueci o nome. Estou ruim hoje de cabeça, hein? Do Rubem Alves, isso. Ele é amigo do Rubem Alves. E aí, ele disse que estava lá sentado, conversando com ele, e uma amiga da igreja queria sempre conhecer o Rubem Alves. E aí, levou eles para almoçar junto lá, conhecer. E aí começaram a conversar. E aí, o Rubem Alves, ele meio que se afastou da igreja, e passou a ter um monte de ideias mais universalistas, tal, bem estranhas, e não, não era mais tão coeso com a igreja presbiteriana. Continuava sendo uma pessoa maravilhosa, mas já não estava batendo muito bem ali as ideias. Porém, ela queria conhecê-lo e sentou para conversar, e ele começou a falar das coisas que ele crê. A mulher ficou horrorizada e disse para ele assim: eu não consigo entender como uma pessoa que pensa como você pode ser salva. E ele respondeu: porque eu sou salvo pela fé. Eu não sou salvo pelas coisas que eu digo. Eu não sou salvo pelas coisas que eu afirmo. Eu sou salvo pela fé. E somente pela fé. Não existe um outro. Não existe outro meio. Pastor, mas aquilo que a gente faz não te salva. Mas aquilo que a gente pensa não te salva. Mas a maneira como eu me comporto não te salva. Mas a quantidade de vezes que eu vou na igreja não vai te salvar. Eu sei, parece um tiro no pé falar uma coisa dessa numa igreja. Domingo que vem não vem ninguém, né? O pastor falou que está salvo já, não precisa fazer mais nada. Mas é verdade. Não é a sua frequência, não é o seu comportamento, não é a multidão dos seus pecados ou da ausência de pecados na sua vida. Não o quanto você se esforça para não pecar. Nada disso pode te salvar. Somente a fé. Não existe restrições, não existe nenhum limite além disso que o apóstolo Paulo está nos mostrando. Apenas creia naquilo que Cristo fez por você. Mas como eu disse, o texto de Romanos, ele nos dá uma boa carga de verdade a respeito da fé e a respeito do que é essa fé. Mas ele não é completo em explicar o conceito reformado de somente a graça. Há mais questões e mais verdades que a gente precisamos perceber. Mas, de qualquer forma, é possível você ler o texto de Romanos e perceber que a fé, ela também não é mérito seu. Não é porque você crê, ou o tamanho, aliás, do quanto você crê. Não existe alguém que crê de uma forma tão astronômica que pode ser salvo, e uma pessoa que crê mais ou menos e por causa disso ainda não está salvo. Não existe tamanho de fé que dá a salvação, um nível de salvação, e até um outro tamanho onde eu percebo, sim, agora sim está salvo. A gente não existe um exame que você faz para dizer quanto de fé você tem, e se o tamanho dessa sua fé já é suficiente para te salvar, ou ainda falta crer um pouquinho mais para ser salvo. Porque aqui nós misturamos alguns princípios agora. O primeiro deles é o de que nós somos salvos pela fé. Mas da fé que Cristo, daquilo que Cristo fez por nós, baseado numa eleição divina. Ele nos chamou, e Ele nos escolheu, e eu creio nisso. É apenas. Mas é fato. Cremos que Cristo nos salvou, e às vezes não cremos que Ele é capaz de nos transformar. Percebe como é diferente? E como são tipos de fé diferentes? Cremos no sacrifício dele. Cremos que ele nos substituiu. Cremos que o que ele fez é suficiente. E isso nos é dado, essa fé que temos é dado pelo próprio Deus. É dado pelo próprio Pai. É dado por Deus. Até mesmo a fé que nós usamos, ou até mesmo a fé que nós temos, não é algo que você conquista. Não é algo que você desenvolve. Não é algo que você vai encontrar apenas desejando. Porque isso é graça de Deus. É Ele quem nos dá. Essa matéria de fé é um presente do próprio Deus. Por isso, uma das marcas da reforma precisava ser muito bem distinta.
no meio de um período em que tudo se era vendido como um suporte ou uma forma de salvação. A fé é um presente genuíno de Deus. É um presente genuíno daquele que nos chamou, daquele que nos escolheu. E quando nós cremos que Ele já fez tudo. Cremos que Ele já fez o suficiente. Aonde está o perigo? O perigo está em confundirmos aquilo que nós fazemos a partir da fé. Outros textos de Romanos, até mesmo o texto de Efésios, ou o apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses, vai nos mostrar que a ação salvífica de Jesus em nós, que nos salva pela fé, faz de nós seres diferentes. E é por isso que há uma confusão e há toda uma tensão, por exemplo, com o texto de Tiago. Quando o apóstolo Tiago escreve a sua carta, ele vai dizer: você diz que tem fé, eu digo que tenho obras. E aí ele desafia: mostre a sua fé sem obras, que através das minhas obras eu mostro a minha fé. E aí a epístola de Tiago vai trazer uma confusão. Espera aí. Será que Tiago não está dizendo aqui que através de obras, coisas que eu posso fazer, eu não posso ter a minha salvação? E aí? Há uma tensão entre o que Paulo fala em todos os seus escritos e o que Tiago fala num dos seus escritos. Numa quebra de braço teológica, nós temos as palavras de Jesus, nós temos Atos dos Apóstolos, todas as cartas paulinas e o texto de Hebreus, inclusive de Judas, ou a epístola de Judas, pequenininha, mas está lá o texto. Todas elas evidenciando que a fé é suficiente para a salvação. Aí a gente tem uma carta de Tiago. Martinho Lutero ficava tão histérico com a carta de Tiago, que ele chegou a apelidar a carta de Tiago de carta de palha, dizendo que a carta de Tiago não era inspirada pelo Espírito Santo de coisa nenhuma. Lutero tinha uma resistência com a carta de Tiago. Mas quando a gente lê a carta de Tiago, fica evidente o que Tiago está mostrando para a gente. Essa fé que nos salva, e a fé naquilo que Cristo fez em nós, ela não tem serventia nenhuma. Se nós cremos naquilo que Cristo fez, e crer naquilo que Cristo fez, não te transforma em alguém parecido no Cristo que fez o que fez. A resposta da sua fé se evidencia naquilo que você faz. Por isso que quando eu digo que somente a fé pode te salvar e não a sua frequência nessa igreja, eu não tenho medo de dar um tiro no pé. Porque se você de fato crê numa salvação que foi dada por aquilo que Cristo fez, existe uma coisa no teu coração que te impulsa, que te empurra, te faz desejar e querer estar próximo de pessoas que, assim como você, crê nesse Jesus em momentos de culto como esse. Se você crê que aquilo que Cristo fez em você é verdadeiro e a salvação de fato existe, então você se comporta obedecendo as palavras dele que te salvou. Afinal de contas, nós cremos naquilo que Cristo fez, e o próprio Cristo vai dizer que se vocês são meus amigos, vocês fazem aquilo que eu tenho ordenado. Se vocês me amam, vocês cumprem aquilo que eu tenho ordenado a vocês. Se você crê que o sacrifício de Jesus é suficiente para te salvar, e essa salvação, ela é intrínseca na questão da minha sobrevivência como ser humano, porque agora, baseado nisso, eu vivo bem. Ele me prometeu vida abundante e eu creio nele, e isso é suficiente para mim. Então eu não tenho problema nenhum em viver como ele viveu. Em doar como ele doou, em perdoar como ele perdoou, em se relacionar com o Pai como ele se relacionou, em viver a minha vida como ele viveu. É justamente porque eu creio e porque essa fé é verdadeira, genuína e a salvação existe em mim, que eu pratico boas obras.
No texto de Efésios, o apóstolo Paulo vai dizer acerca da fé. Nós somos salvos mediante a fé em Cristo Jesus para as boas obras. Então, se a gente pegar o marco da reforma, somente a fé, e olhar a carta de Tiago, que nos desafia a demonstrar a nossa fé através das obras, nós conseguimos entender, não é através das obras que eu tenho salvação. Mas se eu tenho salvação, as minhas obras são coerentes com alguém que é salvo de verdade. Como não existe um termômetro para medir o quanto de fé você tem, as obras acabam sendo um instrumento através do qual a gente percebe que pessoas entregaram a sua vida a Jesus. Qual o perigo? Pessoas viverem as obras sem crer em Jesus. Ué, é possível? A pessoa se doa, a pessoa se oferece para trabalhar em tudo, a pessoa perdoa, a pessoa ama, a pessoa investe em obras sociais, a pessoa vive de maneira abnegada, a pessoa é um modelo na sociedade, mas falta uma coisa, falta crer em Jesus. Então, essa vontade de se salvar levam pessoas a fazer isso, mas aí a gente volta ao Jesus mais. Minha oração é que pessoas assim, que trabalham para se justificar, que tentam se mostrar parecidos com Jesus para se justificar a si mesmos, um dia conheçam um evangelho verdadeiro, que mostra que Jesus já fez tudo por mim e por você. Apenas creia. Somente a fé. O apóstolo Paulo, no texto clássico de Romanos 1,17, vai dizer: o justo viverá pela fé, e de fé em fé. Isso repetindo as palavras de Abacuque: o justo viverá pela fé, já no Antigo Testamento. O apóstolo Paulo, não só o apóstolo Paulo, mas outras cartas como aos Hebreus, vai mostrar que a fé foi motivo de justificação do próprio Abraão. Ele foi justificado pela fé, crendo naquilo que haveria de acontecer. Então, meu querido amado, entenda e não confunda. Nada pode salvar você da eternidade, a não ser a fé naquilo que Cristo fez. Então, guarda algumas coisinhas para você. Há algumas lições para a gente levar para casa. Não existe nada que você possa fazer para ser salvo. Faça porque é salvo. Faça porque você confia naquilo que Cristo fez. Faça porque crê na ação dele. Mas não faça para querer ser salvo. Não existe nada, 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 nada. Não há nada de belo no ser humano que faça Deus querer nos salvar. Somos miseráveis, somos pecadores. Se enxergue distante de Deus. Nosso estudo de quarta-feira agora, falamos um pouquinho disso. Quando você encontra Cristo nas suas orações, lembre-se, você não tem nada que interessa para Ele. Para contrariar o tal do pastor Lucinho, que falou uma vez que nós somos o centro da vontade de Jesus, isso é heresia, não somos. O centro da vontade de Jesus é fazer a vontade do Pai. Nós somos pecadores. Mas Ele morreu por nós mesmo assim. Não é mérito seu, é mérito de Jesus. Mas segunda coisa, suas obras são fruto de um relacionamento com Deus. E não o meio pelo qual você tem um relacionamento com Deus. Para de tentar agradar a Deus fazendo coisa. Para! Assim você não consegue. Entenda uma coisa, Deus já te ama do jeito que você é. Ele não vai te amar mais, Ele não vai te amar menos. Esquece disso.
A gente tenta compensar. Nossa, Deus fez tanto por mim, deixa eu fazer uma coisinha por ele. Não vai funcionar, querido. Deus não vai te amar mais, ele já te ama. Então, porque ele te ama, se relacione com ele. Ore, leia a Bíblia, tenha comunhão com Deus. E aí, você vai naturalmente se envolver com as obras de Deus. Você vai estar lá no seu trabalho, e aí, porque você tem comunhão com Deus, e porque você ora, porque você lê a Bíblia, você vai conhecer pessoas que estão passando por dificuldades, e vai se sentir motivado a procurá-las e ajudá-las. Mas não porque você está ganhando um tijolinho no céu, porque você está em comunhão com Deus. As obras são frutos de um relacionamento, e não o meio pelo qual o relacionamento existe. Se a pessoa não ora, a pessoa não lê a Bíblia, a pessoa vive a semana dela desgraçadamente, eu digo, longe da graça de Deus, porque nem lembra que Deus existe, aí chega no domingo, quer fazer tudo o que pode na igreja para compensar um pouquinho da falta de relacionamento dela com Deus. Não, para com isso, de forma alguma. Relacione-se com Deus, encontre Deus nas suas orações, leia a Bíblia. As obras vão surgir como fruto desse relacionamento, um fruto genuíno desse relacionamento. Não somos salvos pela força da nossa fé. Não é o quanto você crê. Nós lemos o texto na liturgia. Às vezes a fé é do tamanho de um grão de mostarda. Não se gabe da sua fé. Ela é um presente de Deus. Quando um homem chega para Jesus e diz assim, me ajuda na minha falta de fé. O apóstolo Tiago vai dizer, falta fé, peça a Deus. Ore, peça a Deus. Mas não é o crer pouco ou crer muito que vai te salvar. Senão a gente vai começar a se classificar aqui. Ah, eu creio bastante, então eu sou mais salvo do que fulano que crê pouquinho. Ou quando eu era novinho na fé, eu cria mais ou menos, estava mais ou menos salvo. Ainda bem que Jesus não veio naquela época, né? Senão eu ia metade e metade ficava. Ou eu ia ficar vivendo no purgatório, porque eu não tinha fé suficiente ainda. Não existe uma fé insuficiente. Existe fé e existe não ter fé. Apenas isso. É que nem mulher grávida, ou tá ou não tá, ou você tem fé ou você não tem. Não existe um meio termo. Mas existe fé grande e fé pequena para a salvação. Apenas creia, o que Jesus fez por você foi suficiente. E por último, nada é por mérito. Olha só o que Paulo está dizendo aqui nessa carta. Onde está então o motivo de vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? Baseado no princípio da fé. Pisteus. Baseado no princípio que nós cremos naquilo que Cristo fez. O mérito é dele. Quando nós cremos naquilo que Cristo fez, nós precisamos lembrar em quem nós somos. E por que precisamos da ação dele. Não há mérito nenhum. Ah, pastor, mas eu me dedico, eu faço, eu me desdobro, eu estou sempre lá. Que bom, querido, eu fico maravilhado, eu fico feliz. Eu sou o maior motivador de que todo mundo tem uma atividade na igreja. Eu falo isso domingo sim, domingo não. Eu quero você engajado, eu quero você trabalhando, eu quero você envolvido com a comunidade, eu quero você colaborando. Claro que eu quero, mas isso não é mérito. Você não vai ganhar um selinho, sabe, uma estrelinha no céu. Você não vai ter um cafofo melhorzinho do que o outro, um puxadinho mais celestial do que alguém. Você não vai ter visão panorâmica quando estiver no céu só por causa disso. Não há mérito. Nós fazemos isso por causa de um relacionamento profundo com Deus. Então, lembre, tudo o que Cristo fez por você foi obra dele e não sua. Este Marcos da fé dividiu a igreja no período. Porque muitos tinham fé naquilo que a igreja poderia fazer. E agora, a reforma protestante vai ajudar igrejas a tirar o foco e os olhares para a humanidade, tirar o foco daquilo que era palpável,
tirar o foco daquilo que era mensurável para olhar para algo que era divino e voltar os olhos para Cristo. A reforma protestante fez com que igrejas no passado voltassem novamente os olhos para quem é o autor e consumador da nossa fé. E eu diria que ainda hoje, muitas igrejas precisam mais uma vez parar e refletir sobre os marcos da reforma, sobre os marcos de fronteira que distanciaram aquelas igrejas do passado de uma heresia que os afastava de Deus, para novamente reconhecer nosso único e suficiente Salvador, que é Jesus. Amém?